Olá, hoje nós vamos iniciar mais uma TPC. Hoje nós vamos estar tratando da análise e reflexão da habilidade EF04MA16, segundo AP do segundo bimestre para os quartos anos, tendo em vista que, ao analisar esses resultados nessa AP, eles apresentaram a defasagem nas habilidades que já teriam que ter sido trabalhadas desde o primeiro ano, porque essa é uma habilidade do primeiro ano, que é trabalhada e desenvolvida durante os segundos, terceiros, até chegar no quarto e quinto ano, e ela vai aumentando o grau de complexidade. Porém, essas habilidades que estão com uma margem muito grande de erro no decorrer da avaliação, elas já eram para estar consolidadas, uma vez que o grau de complexidade aumenta, né, principalmente no quinto ano, e são habilidades que são consideradas essenciais, habilidades que elas já precisariam ter, que fazem parte do marco de desenvolvimento. Antes de iniciar a nossa análise, nós vamos pensar um pouquinho que, segundo Paulo Freire, a visão dele com relação às avaliações, né? Por que a gente faz essa análise dos indicadores? Qual é a importância das APs? Qual é a importância dessas avaliações? Qual é a visão de Paulo Freire para o processo avaliativo nesse contexto? A avaliação é a mediação entre o ensino dos professores, as aprendizagens do professor e as aprendizagens do aluno. Ela é o fio de comunicação entre formas de ensinar e formas que os alunos aprendem diferentemente, porque têm histórias de vidas diferentes, são sujeitos históricos, e isso condiciona a sua relação com o mundo e influencia a sua forma de aprender. Avaliar, então, é também buscar informações sobre o nosso estudante, sua vida, sua comunidade, sua família, seus sonhos, é conhecer o sujeito e o seu jeito de aprender. Quando nós avaliamos uma criança, nós temos que pensar em todo o seu contexto. Não é só uma avaliação que você vai dar para ela para poder mensurar o quanto de acerto ela teve. Isso é importante? É sim. Só que nós temos que pensar a nível de uma avaliação diagnóstica para a gente poder avaliar aquilo que nós desenvolvemos durante os bimestres, durante o ano letivo, para poder pensar em novas estratégias, refazer nosso planejamento com base nos dados que nós temos do aluno, pensar que cada aluno tem sua história, cada aluno tem as suas dificuldades e cada aluno tem sua bagagem de vida, cada um tem uma estratégia diferente de acordo com essa bagagem para buscar os resultados, para realizar as atividades. E quando nós pensamos numa avaliação, ela tem que ser tem que se haver uma reflexão para que tipo de avaliação eu vou fazer para o meu aluno para conseguir auxiliar ele a sanar as dificuldades que ele tem, a se desenvolver suas potencialidades naquele quesito que eu estou avaliando. E como é que eu vou? Quais as estratégias? Como é que meu aluno está aprendendo? Como que ele aprende no dia a dia? Quais são os recursos internos que ele busca para poder aprender? Porque os recursos internos da criança, ela é dada exatamente pela bagagem de vida que ela tem. Então, nós precisamos pensar nesse aspecto quando a gente pensa na avaliação e na mediação, porque a avaliação ela é ela é um indicador, não somente, mas ela é um indicador que ela vai nos mostrar o que nós podemos fazer pelo nosso estudante para que ele possa aprender da melhor forma possível.
Se o meu estudante não está conseguindo avançar, se ele não está conseguindo aprender e a se desenvolver naquela habilidade, vamos fazer uma autoavaliação do que eu estou proporcionando para esse estudante para que ele consiga aprender. Será que eu estou fazendo as mesmas atividades, buscando que ele os mesmos recursos, esperando que esse estudante vá me demonstrar resultados diferentes? Será que eu não tenho que repensar minha prática para que isso aconteça, para que eu consiga desenvolver esse aluno? Será que eu não preciso conhecer melhor o meu aluno para saber como ele aprende e para saber quais são as intervenções que eu devo fazer para que ele possa avançar? Os nossos objetivos, eles são fazer essa análise e apontar um direcionamento para que a gente possa realizar novas intervenções, buscar sair do material que nós temos, que é muito rico, mas não somente ficar com eles, buscar explorar mais materiais com os estudantes. Então, hoje nós vamos analisar a habilidade EF04, como citada no início, né? MA16, que é descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudança de direção e sentido. Essa habilidade, ela foi colocada na análise da AP como uma habilidade que ficou, que os estudantes tiveram um índice muito grande de erros nela. E são habilidades que elas fazem parte de habilidades que já deveriam ter sido adquiridas para que ele pudesse avançar. E aonde nós encontramos essa habilidade em foco no currículo paulista, né? Nós encontramos essa habilidade no primeiro ano. A gente trabalha isso, né, com geometria. Nós encontramos essa habilidade sendo desenvolvida no terceiro ano, um pouquinho mais complexa. E no quarto ano, que é onde nós encontramos, né, a habilidade em defasagem, onde eles apontaram maior defasagem numa habilidade que eles já deveriam estar consolidados dentro deles, porque no quinto ano o grau de complexidade para desenvolver essa habilidade vai ser maior. Então, ele necessita consolidar essa habilidade no quarto ano ainda, para que ele possa ir para um quinto ano e conseguir aprender o que ele precisa, né, no que concerne, né, essa habilidade para o quinto ano. Então, vamos lá. No primeiro ano, só para ter uma visão melhor, dentro da unidade temática geometria, nós vamos trabalhar F01 e MA12, que é descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que para utilizar termos que se referem à posição como direita, esquerda, em cima e embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. Então, nesse momento, ele vai aprender as direções no primeiro ano, né? Os sentidos. E é preciso trabalhar com eles de forma bem concreta, porque a criança do primeiro ano ainda ela não se encontra no nível de abstração para que ela possa entender isso sem que se coloque, sem que se indique para ela esse referencial de forma muito clara. Qual o objeto de conhecimento? A localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado. No primeiro ano, nós costumamos fazer atividades que, para além antes da gente pensar numa atividade onde eles vão fazer registro escrito, nós podemos pensar em fazer atividades onde eles possam fazer algumas se movimentar pela sala, se movimentar pelo ambiente da escola,
desenvolvendo isso. Como que nós podemos fazer isso? Brincando com de caça ao tesouro, fazendo croquis, fazendo maquete, para que eles consigam visualizar, né? Para que eles consigam ter no concreto essa, essa atividade, para depois eles conseguirem ter um grau de abstração a respeito dessa habilidade e conseguir fazer por meio de registro. Ver uma planta baixa, ver uma imagem e conseguir saber o que é a direita e esquerda do outro, não só minha, né? E para isso ele precisa, no primeiro ano, ter essas referências. Quando ele chega no terceiro ano, nós vamos descrever e representar por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido com base em diferentes pontos. Nesse momento, como no primeiro ano nós já vimos, né, nós já trabalhamos, que espera-se que nós já tenhamos trabalhado com os movimentos, com a mobilização deles, a mobilidade deles dentro do espaço da escola, para trabalhar no concreto, por meio do lúdico, para que eles consigam ter esse grau de abstração. No terceiro ano, eles ainda não vão ter consolidado esse nível de abstração, porém, eles já eles já estão iniciando um grau de abstração um pouco maior, então eu já consigo pedir que eles representem por meio de esboços, trajetos ou utilização de maquete, eles conseguem se localizar, eles conseguem já interpretar esse desenho, realizar esse movimento. O que eu posso fazer com esse jogo? Eu posso propor jogos como Batalha Naval, por exemplo, que ajuda eles a se localizarem e a compreenderem essa habilidade. Então, é localização e movimentação e representação de objetos e pontos de referência. Eu ainda posso trabalhar com eles de forma onde a mobilidade deles vai percorrer pelo espaço da sala, da escola, mas eu já posso usar jogos onde ele tem que se localizar, eu já posso usar uma maquete, um croquis, continuar usando, né? Porque no primeiro ano a gente já sugere que isso seja feito mesmo que não seja na vivência ali, que ele possa fazer essa representação por meio de maquete, de croquis, para que ele já vá conseguindo entender como que seria essa planta baixa, esse desenho. E quando ele chega no quarto ano, que é o nosso foco, ele vai precisar descrever os deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas, representações como desenhos, mapa, planta baixa. Então, no primeiro e terceiro ano, nós desenvolvemos neles essas noções para que no quarto ano isso já tenha sido consolidado. Se no primeiro e no terceiro ano as habilidades anteriores que antecedem esta, né, as formas de trabalhar que antecedem essas, para que ele possa chegar no quarto ano com essa habilidade já desenvolvida, se não for trabalhado de forma adequada, ele vai chegar aqui e não vai conseguir realizar, ter essa noção, né, de como eu faço na malha quadriculada, como que eu consigo trabalhar com mapa, como que eu consigo fazer uma planta baixa. Se for bem trabalhada no primeiro e terceiro ano essas habilidades, pensando no nível, considerando, levando em consideração o nível de abstração que a criança tem, e aí eu preciso levar em conta o nível de desenvolvimento humano dela, né? Como é que ela está, qual é a faixa etária, qual é o desenvolvimento que se espera dessa criança como indivíduo nas fases que ela está. O que eu posso pedir para essa criança desenvolver? O que eu posso esperar dessa criança de acordo com a faixa etária e como é que eu posso trabalhar para desenvolver, né, essa habilidade naquele momento para que ele consolide e consiga ter esse nível, amadurecer esse nível de abstração para chegar no quarto ano e conseguir realizar essa atividade com mais facilidade ou com domínio pleno, porque espera-se que no quarto ano as atividades dadas em primeiro e terceiro ano referente, né, a que são requisitos para ela conseguir desenvolver a habilidade em foco,
teria que já estar consolidada. Então, vamos lá, os indicadores de resultado do segundo AP, né? Da AP do segundo bimestre. No segundo bimestre, né? Na segunda AP, nós tivemos 98% de participação, né? A média da rede 89%, teve um total de itens respondidos foi 100%. Nós tivemos baixo 25% no nível baixo, 207 estudantes, 39% num nível médio e abaixo, né? Então, aqui, vendo aqui, 66 estudantes requerem atenção e 34 estudantes requerem muita atenção. O que é requerer atenção? São alunos que acertaram menos que a metade dos itens referentes às habilidades das etapas anteriores. E os que requerem muita atenção são os que erraram todos os itens referentes à habilidade e característica de etapas anteriores. Nós estamos trabalhando aqui com o marco de desenvolvimento e nós estamos trabalhando muito mais com aqueles que requerem atenção, né? Que são aqueles que acertam menos da metade. Então, qual for... nós vamos trabalhar aqui com o percentual de acertos por habilidade. Então, nós temos a H15 e F04MA16 no quarto ano de acertos, teve 52%, né, de acerto. Então, 50%, né, teve um índice de erro aí considerável. Então, descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixas e croquis. Então, para que a gente possa chegar nesses indicadores e nos resultados, nós vamos entrar aqui nos guias de avaliação e sequência digital. Né? Nós vamos pelo guia de atividades, nós entramos no guia de 2022. E aqui nós temos os blocos dos itens de marco de desenvolvimento. Então, aqui esses foram os itens que caíram na AP e que eles tiveram dificuldade dentro do marco de desenvolvimento. Então, vamos ver. No item 17, descrever deslocamentos e localização de pessoas e objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representação como desenhos, mapas, planta baixas e croquis, empregando termos como. Então, aqui nesse item, nós tivemos 53% de acerto. No item 21, descrever deslocamentos e localização de pessoas e objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixas e croquis, empregando termos como... são as mesmas habilidades, né? Então, assim, só que cada item apresentou um tipo de atividade diferente. Vamos ver o que fez com que eles acertassem mais ou menos os itens, né? Que trabalham a mesma habilidade. Então, primeiro, vamos recordar o que são itens do marco de desenvolvimento. Os marcos de desenvolvimento, eles são, ou blocos de integração, eles avaliam as habilidades mais básicas e pregressas, sem as quais o estudante não vai conseguir aprender aquilo que é exigido no ano letivo que ele está no quarto ano e nos demais anos, porque ele não aprendeu dos anos anteriores. Então, o nosso foco aqui é trabalhar especialmente com esse marco de habilidades, com as habilidades do marco de desenvolvimento. Porém, nós vamos ver que nos blocos de itens de habilidades essenciais, no item 1 do quarto ano, eles tiveram 57% de acerto, que é um reflexo daquilo que ele não conseguiu desenvolver nos anos anteriores apontados no marco de desenvolvimento. Descrever e representar por meio de esboço de trajeto ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudança de direção e sentido. Então, aqui nós vamos pensar aqui, o que são blocos de habilidades essenciais? São os blocos principais, né? Então, são habilidades consideradas essenciais e que já deveriam ter sido aprendidas até o momento do ano. Então, são habilidades que
até aquele momento, né, ele já deveria ter aprendido. Mas no ano em si, é uma atividade que ele já deveria ter aprendido, porém é solicitada no próprio ano letivo que ele se encontra, na própria turma. Não é uma habilidade que ele já deveria ter aprendido anteriormente, mas na turma sim. Só que se ele não aprendeu as habilidades que se referem ao marco, ele não vai conseguir aprender as habilidades que são consideradas essenciais. Então vamos lá, como é que essa habilidade em foco foi desenvolvida na P do quarto ano, né? No segundo bimestre? Descrever deslocamentos, então no item 17, descrever deslocamentos e localização de pessoas e objetos no espaço por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, plantas e croquis. O que ele fala? Observe no grupo de amigos, Gilberto, Ruth, Bruno, Estevão, Luana, quem está à esquerda de Estevão. Para que eu saiba isso, eu preciso ter a noção de qual é a direita e a esquerda do meu aluno e do outro, né? Então, meu aluno precisa ter noção de qual é a direita e a esquerda dele e do outro, para que eu consiga localizar quem que está ao lado de Estevão. É muito importante que, posteriormente, né, a ter trabalhado e desenvolvido a APEI, que tenha tido resultado, os professores, vocês professores trabalhem com os estudantes, quais foram os resultados, quais foram fazer uma correção coletiva com eles, para que eles apontem o que eles pensaram quando eles fizeram isso, de qual foi a estratégia deles, qual o conhecimento que eles têm consolidado ou não, né? E até propor uma forma deles conseguirem compreender isso pelo sistema de forma mais concreta, colocando eles simulando uma situação com eles, para que eles possam compreender a noção de direita e esquerda. Se isso for, se se o professor, vocês verificarem que as crianças, na maior parte delas, não sabem o que é a direita e esquerda do outro e direita e esquerda de si mesmo, é necessário que o professor pare e volte para esse conceito, para desenvolver esse conceito, porque senão ele não consegue avançar. Então, nós temos aqui no item 21, né? Então, no item 17 também houve uma atividade nesse sentido. No item 21, ele pergunta qual criança, né? Qual imagem que está à esquerda do Gabriel. Então, ele vai precisar localizar quem é Gabriel, ele vai precisar localizar a esquerda do Gabriel. Que no caso é a noção de lateralidade do outro, novamente. Sempre aqui ele vai precisar trabalhar com a noção de lateralidade do outro, e para isso ele precisa saber a noção de direita e esquerda dele. No item 25, ele pergunta se, de acordo com essa imagem, quem está à esquerda de Fábio. Então, em mais um item, né, do marco de desenvolvimento, eles trabalham o tempo todo a noção de direita e esquerda de si mesmo e do outro, direita e esquerda do outro, mas que a gente tem que saber a nossa própria direita e esquerda para conseguir saber qual a direita e esquerda do outro. Então, o aluno ele tem que saber isso. Se o estudante não sabe isso através da imagem ele não consegue compreender esse conceito, é preciso que se mude a estratégia, que se chame, faça uma atividade onde eles treinem, onde eles consigam compreender na prática o que é a direita e esquerda dele, o que é a direita e esquerda do outro, porque é um conhecimento que eles já precisavam ter adquirido lá no primeiro ano. Talvez que lá no terceiro ano eles precisassem ter isso reforçado, porque se eles não tiveram consolidado no primeiro, que isso fosse trabalhado no primeiro, segundo, terceiro, para não chegar no quarto isso não acontecer.
mas meu aluno chegou no quarto e eu precisava que ele já tivesse aprendido isso, e daí eu vou voltar para trás com, com as atividades que eu preciso desenvolver para dar conta, e ele não desenvolveu coisas que já era para ter sido trabalhada. Ok, era para ter sido desenvolvida, mas não desenvolveu. Então, nós precisamos parar, retomar, verificar qual está sendo a dificuldade desses estudantes para conseguir compreender essa noção de lateralidade e proporcionar atividades e meios para que eles consigam consolidar isso, internalizar esse conceito para que eles possam avançar. Porque não ensinar isso nesse momento, não desenvolver, não trabalhar essas atividades, não fazer correções coletivas com eles, para compreender qual é a forma, quais as estratégias que eles utilizaram, o que fez com que eles errassem, não vai contribuir para que eles possam avançar. Então, é preciso dar um passo para trás para que se possa dar 2 para frente ali e avançar com os estudantes. Então, nós podemos ver que no item 29 teve uns 57% de acerto, trabalhando essa mesma noção, né? Então, aqui, de acordo com essa imagem, ainda nós estamos vendo qual está à esquerda de Patrícia. E, tendo em vista essas atividades, né, que caíram no AP do segundo bimestre, como que o currículo em ação e o aprender sempre, que são materiais que nós usamos no dia a dia com nossos estudantes, desenvolveram essa habilidade que nós estamos trabalhando, né, para poder refletir sobre novas estratégias. Então, no currículo em ação volume 1, as habilidades trabalhadas aqui, a habilidade trabalhada, ela se encontra na sequência 17, e ela trabalha, né? Aqui ela pede que na escola de Elisa haverá uma mostra cultural com a apresentação de diversas atividades desenvolvidas pelos estudantes. Foi feito um desenho em uma malha quadriculada indicando os espaços reservados para cada classe por meio de uma letra e um número. Por exemplo, a entrada está localizada na coluna A, e a linha 1, que será indicado por A1. E ele pergunta, como você pode indicar a saída? Né? Ele faz algumas reflexões com a criança. Mas o que eu posso fazer antes? Eu vou me limitar só nessa atividade dada no papel, né, no livro? Se o meu aluno não entende o que é direita e esquerda, ou não consegue ver uma planificação, né, um gráfico, interpretar e compreender e saber, e ele não sabe a lateralidade, como já foi visto na questão que ele não sabe, não tem noção de direita e esquerda, ele não vai conseguir olhar para esse mapa e conseguir se direcionar. O que eu posso fazer para ajudar meu estudante a conseguir compreender esse mapa e a se localizar nele junto com tendo os pontos de referência? Eu posso fazer essa brincadeira no chão. Eu posso fazer esse mapa, né? Essa malha quadriculada no chão, brincando com eles, ou de batalha naval, ou através do currículo, através das atividades de tecnologia, por exemplo, nós temos as atividades de programação, né, de início de programação, que dá esse tipo de atividade para que os estudantes compreendam comandos. E esses comandos, eles conseguem compreender a noção de lateralidade. Então, nós temos diversas brincadeiras feitas na prática, usando malha quadriculada no chão, ou mesmo em jogos de tabuleiro, que o aluno consegue desenvolver essa habilidade na prática, e daí depois, quando ele conseguir consolidar na prática, quando ele conseguir compreender na prática essa atividade, essa noção, nós partimos para a malha quadriculada no papel, porque daí ele vai conseguir sistematizar aquilo que ele conheceu
fazendo na ação no papel, e daí ele consegue interpretar. Então, quando eu perguntar qual turma está localizada em C4, né, que é o comando, ou seja, na coluna C e na linha 4, ele vai conseguir compreender e se localizar com mais facilidade. Eu posso só contar com matemática para realizar isso? Não. A aula de geografia, a aula de tecnologia, a aula de artes, a aula de educação física, elas são componentes curriculares que auxiliam muito nesse momento. E é possível fazer uma atividade que envolva todos esses componentes para que o estudante consiga desenvolver essa habilidade. Nesse momento, a escola precisa pensar em conjunto, né, de forma coletiva, não separadamente. Como que eu posso ajudar meu colega a desenvolver isso? Porque isso acaba interferindo em tudo na vida dessa criança, né? Não saber noção de lateralidade não é só uma questão matemática, é uma questão de vida, de direcionamento espacial. Ele precisa saber se localizar espacialmente. Ele precisa ter essa noção. Isso vai afetar na arte, isso vai afetar na geografia para localizar mapa, para N situações, isso vai afetar na educação física, quando eu peço para o aluno, dou uma atividade para ele, que ele precisa saber os comandos de direita e esquerda, ele não consegue, ele vai acabar ficando confuso. Então, é uma área que é uma atividade, é uma habilidade que todos os componentes podem trabalhar. E é de fácil recuperação, né? É fácil, é simples. Tem muitas estratégias para trabalhar com essa habilidade que está em defasagem, para que o aluno recupere rápido e consiga acompanhar dali em diante e conseguir aumentar, ampliar o grau de complexidade nas atividades e acompanhar o currículo no quarto ano. Mas para isso é preciso que a escola toda esteja envolvida, que o professor esteja aberto a desenvolver novas estratégias e a pensar não só no material dele, do aprender sempre, né, ou do currículo em ação, mas pensar em atividades mais práticas, com estratégias diferentes também. Especialmente porque quando nós pensamos em alunos da educação especial, público-alvo da educação especial, por exemplo, eles aprendem pelo concreto, então, noção de lateralidade, eles precisam desse tipo de atividade montada com estratégias diferentes, de forma concreta, para que ele consiga entender e acompanhar. Então, aqui nós temos uma outra atividade semelhante, né, na sequência 17.4, que foi solicitada no quarto ano. Aqui nós temos uma referência do museu. Então, a atividade ela propõe que os estudantes observem um trecho do mapa da cidade de São Paulo em que está localizado o MASP e auxiliem os amigos que não conhecem a região a chegarem no endereço do museu por meio do mapa. Então, aqui nós temos um mapa, né? Então, os amigos Gustavo e Pedro, eles irão visitar o museu pela primeira vez e estão na esquina da Rua Peixoto. Então, daqui ele vai ter que localizar, né, as ruas que ele cita. É necessário ele trabalhar com a questão de localização de informação explícita e busca, né, na imagem. E depois ele vai precisar localizar no mapa onde eles estão e descrever o trajeto, usando noção de direita e esquerda, pensando nos pontos de referência, nas ruas paralelas, e aí ele precisa saber também o que é paralelo, né? Enfim, ele vai precisar desenvolver essa atividade por meio da imagem, é uma outra proposta. Então, aqui no currículo em ação, no volume 2, ele vai trabalhar essa habilidade na sequência 26.
vocês percebem que no quarto ano, as habilidades elas são já colocadas por meio de mapa. Ela vai trabalhar a noção de direita e esquerda, quando ela coloca a malha quadriculada para ele se localizar, né? Mas ainda assim ele vai precisar ter essa noção de direita e esquerda internalizada dentro dele para que ele possa conseguir ver na malha quadriculada. E não é a noção de direita e esquerda que pede que teve um grande índice de erro na AP, ela nem chega nesse momento. Ela é uma habilidade que ela é lá do primeiro ano realmente, que é lá que a gente trabalha a noção de referência de lateralidade minha e do outro. E no terceiro ano a gente reforça um pouquinho. Então, no quarto, espera-se que eles já saibam isso para que eles possam conseguir representar isso por meio da malha quadriculada, por meio de desenho de plantas, né? Porque aqui ele já trabalha a planta, ele não foi desenvolvido isso nas atividades do Aprender Sempre, do currículo INHAS e do EMAI, porque já se espera que eles já saibam isso. Então, no volume 2, ele vai dar uma outra situação também do mapa, né? Que a criança vai para o museu, então descrever um trajeto para que o Luiz encontre um amigo Júlio em seguida e compare a sugestão de um amigo para fazer caminhos diferentes. E a praça de estado está localizada entre duas ruas, ele precisa localizar dentro da imagem quais são essas ruas. E uma proposta de atividade para trabalhar aí, antes de chegar nisso, é que ele partir da realidade da criança, né? Aonde você mora, como é que você pode mostrar para mim o trajeto que você faz para ir de casa até a escola, para que ele possa desenhar, para que ele possa simular, começando sempre de um ambiente pequeno para depois aumentar. Porque a criança ela tem noção de limite, mas ela precisa ter essa noção, começar de um espaço menor para ir ampliando. Então você falar para ela que para que ela consiga se localizar num ambiente onde tem muitos fatores para ela conseguir analisar, para conseguir fazer esse trajeto, nós precisamos iniciar do espaço que ela se encontra, então do espaço da sala de aula, depois partir para o espaço da escola, de repente falar como que ela faria para chegar até da sala para o banheiro, ou da sala para a sala de leitura, que talvez seja 2 andares e ela precisa descrever isso, para ela montar o croquis da sala, para que isso é feito um pouco no terceiro ano, mas se precisar, né? Mas pensando numa planta baixa, vamos dizer assim, que ela possa representar esses espaços no desenho dos espaços que ela conhece, para depois ela ir ampliando, né, no próprio espaço de conhecimento dela. Então, eu vou desenhar um mapa da escola, depois eu vou desenhar um mapa do trajeto que eu faço para ir da minha casa até a escola, talvez para que depois ela vá ampliando esse conceito, não começar já pedindo para ela descrever, né, ou interpretar um mapa de um espaço que ela nem que ela talvez nunca vá ver na vida dela. Então é muita abstração para uma criança olhar para um mapa de um lugar que ela não conhece, que não faz sentido para ela, e ela precisar inferir, localizar as informações que ela precisa, mas ela vai chegar nesse momento de conseguir fazer essa interpretação, ela vai, desde que ela consiga compreender primeiro aquilo que faz sentido para ela, aquilo que ela vive no dia a dia, para depois ela ir ampliando esse conhecimento e essa noção espacial até que ela chegue no mapa de um lugar que ela nunca vai ver, ou que ela nunca viu ainda, até o momento. Então, assim, precisa trabalhar com essa criança espaços que ela conheça. Pode até ser o espaço, por exemplo, do bairro, para ela desenhar o bairro, para ir ampliando, para ela desenhar o espaço da casa dela até a aula de natação, ou até o mercadinho que ela gosta,
de comprar as coisas. Então, assim, espaços conhecidos dela. É muito importante que se parta das referências que a criança tenha para fazer isso, para depois ampliar o grau de abstração com relação àquela habilidade. Então, no Aprender Sempre no volume 1, aqui nós já vamos ver uns mapas, né, o ponto de referência, e ele vai pedir para que a criança descreva, né, o caminho da praça central e é o ponto de referência de onde que ela vai partir. Então, aí, trabalhando talvez paralelo com isso, ou antes, ou como uma atividade que ela vai realizar antes de chegar nesse momento, né, talvez seja uma atividade complementar, trabalhar esses pontos, né, de descrever o caminho para ir numa praça, andar pelo bairro dela ali, para que ela possa conseguir pegar pontos de referências conhecidos dela, para que ela possa conseguir desenvolver essa questão. E isso não precisa necessariamente parar o que eu estou trabalhando para poder o que está sendo dado no material para que a criança desenvolva. Não, trabalhe paralelo. Mesmo as atividades que são de noção de direita e esquerda, que eu vou trabalhar na prática, com croquis, com situações, eu vejo que o meu aluno está apontando uma dificuldade, eu não apresento só uma forma de aprender para ele. Eu apresento várias, cada criança tem uma forma de aprender diferente. Então, assim, eu vou propor na minha aula 6, junto com ela, que a criança desenvolva outras aulas, né? Tipo, então, na minha aula, junto com essa aula 6, antes de eu chegar nessa aula 6, eu posso planejar uma atividade anterior, uma atividade paralela que ajude a criança a compreender o que está sendo passado para ela naquela aula 6, para que ela consiga consolidar aquela aula 6 dela, dada na atividade, trabalhando e desenvolvendo mais atividades referentes a isso com estratégias diferentes. Então, assim, eu não preciso parar de trabalhar, eu vou parar para trabalhar isso. Não, se precisar, vamos retomar, mas é possível trabalhar de forma paralela, né? É complementar. Então, como que a gente, dado, né, esses materiais e essas formas de trabalhar paralelo, ou se para um pouquinho para poder trabalhar as habilidades anteriores, como é que eu posso potencializar essas atividades para além do material, né? Quais as intervenções para além dessas que a gente citou? Os jogos matemáticos online, que a gente parte dos interesses das crianças, que elas acabam que acabam chamando mais a atenção da criança. Então, aqui nós temos uma plataforma do Matific, é uma plataforma online que você não precisa, você consegue jogar e fazer uso dela de forma gratuita, né? Então, aqui nós temos o Matific, nós temos os conteúdos, aqui é o 4º ano, que eu vou escolher, né, qual é o ano. Quando você clica nesse item, ele vai aparecer também quais são as grades, né, dos componentes que a gente tem, assim, das áreas da matemática. E aqui também você consegue ver até talvez mais rápido, por meio da imagem, assim, que às vezes se você for, por exemplo, eu quero geografia, eu quero número, se você for direto, ela já apresenta só referente àquilo. Aqui já é de uma forma geral. Ele vai estar apontado o que é, mas você vai precisar talvez ficar procurando, vai levar mais tempo. Aqui nós entramos no 4º ano, no item de geometria, e aqui, para trabalhar a localização, nós temos atividades de encontro tesouro, que esses dois aqui são atividades que vai precisar planejar, né? Aonde que está, localizar as informações dadas por dicas. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, no Matific, nesse link nós deixamos, ele vai trabalhar a habilidade em foco. Aqui nós temos nossa Ilha do Tesouro, né? O capitão aqui dando instruções de como chegar para que as crianças sigam a pista. O professor vai precisar ser mediador, tá explicando passo a passo, estudar um pouquinho esse material antes, ver como é que ele funciona.
E aqui nós temos, né, a localização, o mapa, né? Ele apresenta o mapa, vários itens de referência, as coordenadas, né? As letras e os números. E aqui ele coloca, né? Próximo à pista está a metade do caminho. Daí ele dá o comando, por exemplo, né? F11. Tá, por exemplo, aquilo que eu estou procurando está entre o E6 e o E9. Então, ele vai dando esses comandos para a gente. Então, por exemplo, a próxima pista está a metade do caminho entre E5 e E11. Aí a criança precisa aprender também o que é conceito de metade do caminho, né? Mas ele já tem. Falando dessa forma, com essa linguagem, ele consegue. Quando a criança dá o comando, vai aparecer esses passinhos, né? Primeiro ele indica com esses passinhos para ele fazer o circuito que você está pedindo, e depois ele aparece o capitão aqui, que ele vai ser onde ele vai desenterrar o tesouro. Para desenterrar a pista, na verdade, né? Para ir achando as próximas, porque daí ele vai dar a pista até que essa criança consiga achar o tesouro. E sempre dando esses comandos. Nós temos aqui uma outra plataforma chamada Wordle. Aqui ele já tem uma configuração diferente, que é por tempo. Aqui ele já trabalha mais a noção de direita e esquerda, mas tem outras noções também que ele trabalha, né? Tem os pontos de referência. Então, para chegar à biblioteca, o ônibus verde deve seguir em frente e virar na segunda rua. Aqui, por estar no PowerPoint, ele não aparece tanto, mas no jogo, quando você entra no jogo, ele é bem mais amplo, você consegue enxergar um pouquinho melhor a imagem, onde estão os ônibus, que o ônibus verde está aqui, no caso, né? E ele tem o ponto de referência, então, assim, para chegar à biblioteca, daí a criança tem que achar onde está a biblioteca, onde está o ônibus verde, e ele deve seguir em frente e virar na segunda rua, então ele tem que contar, né, a segunda rua e para onde ele tem que virar. Quando a criança se depara com um mapa desse, ela precisa entender, né, aonde que ela está, com a noção de direção e sentido, para ela conseguir saber para onde que ela vira e saber o que é direita e esquerda. Aqui ela já parte para um conceito mais de mapa, de planificação, né? Ela pode trabalhar com maquete antes, mas ela vai dar a imagem, né? Para a criança conseguir mapear na cabeça dela, que mostra o nome do aluno que se senta entre André e Lúcia. Então, ele vai conseguir localizar, porque o mapa, no caso, vai estar numa direção que ele consiga se colocar dentro da situação para conseguir se achar o que está sendo pedido. E aqui é tempo, então é mais um desafio maior para a criança, porque além daquilo que ela tem que apresentar ali no jogo, ela tem o desafio de conseguir fazer isso em menos tempo e acertar. E aqui nós temos as nossas referências, né? Então, assim, nós trabalhamos com estratégias diferentes, com diferentes estratégias, então, para além dos jogos, e essa atividade aqui nós podemos colocar, às vezes, fazer com uma classe, né? Então, assim, pegar um dia, levar numa sala da multimídia, colocar isso de forma ampliada, né, no projetor, para que as crianças possam jogar e brincar com essa ideia, a princípio de uma forma mais coletiva, sem tanta competição com eles mesmos, para desenvolver o tempo e o conceito, só no sentido de ter a intencionalidade de que eles consigam compreender o que está sendo pedido e conseguir resolver, e depois, conforme eles forem avançando no jogo, né, e conseguindo compreender, que se possa fazer também atividades de desafio, onde uma turma desafia a outra na própria sala, e daí possa projetar isso para a turma, para que eles possam fazer nesse sentido, né, de desafio entre uma turma e outra, mas que quando for, de qualquer forma, independente de ter esse desafio, né, para as crianças, que posteriormente a atividade feita, o desafio feito, que se discuta com a turma qual a estratégia que cada criança usou para localizar
né? Essas crianças que foram do André e Lúcia, por exemplo, para fazer em menos tempo, como cada criança pensou, até para ela conseguir ouvir os colegas e compreender que talvez a forma que ela pensou tenha menos sentido que a do colega e que talvez tenha, ou que a forma dela pensar tenha sentido, mas de repente o do colega tenha tido um pouquinho mais de sentido, ele tenha usado uma estratégia um pouquinho melhor, que ele pode usar na próxima. Então, assim, essa discussão com as crianças é de extrema importância depois que se faz um exercício, depois que se realiza uma atividade, porque ela tem que ser feita de forma intencional, com o intuito de desenvolver realmente a habilidade. E nós temos várias estratégias para trabalhar com essas crianças, seja de forma por meio de jogos online, por meio de confecção de maquete, de croquis, de realização de atividades em ambientes externos. Nós podemos fazer essa atividade, né, de encontrar os estudantes com a própria turma, de forma real mesmo, né, fazendo simulação, encenação. Então, assim, tem inúmeras estratégias. Eu vou pedir para vocês, pensando nessas estratégias, né, nós colocamos aqui algumas atividades possíveis de serem desenvolvidas, mas pedir para que vocês possam colocar, né, por meio do Google Forms, que nós vamos passar na atividade, de que forma que vocês trabalham essa habilidade, como é que vocês podem pensar essa habilidade para ser trabalhada na escola, para que eles possam conseguir avançar e possam conseguir acompanhar a turma, né, e ter desenvolvido e consolidado de forma efetiva essa habilidade que nós estamos trabalhando, e que eles tiveram índices de erros grandes, e como é que nós podemos fazer com que eles consigam sanar essas dificuldades. Eu vou aguardar vocês, eu agradeço por mais esse momento de aprendizagem, eu desejo um ótimo trabalho e que nós possamos auxiliar nossos estudantes da forma como eles precisam ser auxiliados, né? Que pensando sempre em como cada criança aprende e possibilitando novas estratégias e novas formas de trabalhar as aprendizagens deles, conforme aquilo que eles necessitam, e não somente com os materiais, pensando só como nos materiais que são oferecidos para eles, porque muitas vezes também, lógico, os materiais vão trabalhar essas habilidades, mas em alguns momentos pode ser que aquelas habilidades naquele ano não sejam trabalhadas da mesma forma como é pedido na AP, então precisa se pensar em complementar. E se há dificuldades, né, se há crianças, nós temos que pensar também nas crianças com deficiência, que são público-alvo, né, de atendimento, que precisam de uma adaptação, que essas adaptações pensadas para recuperar as habilidades em defasagem, elas precisam ser adaptações frequentes para a criança que tem deficiência, porque elas necessitam de outras referências para que elas consigam se desenvolver. Então, que nós possamos pensar também nesses estudantes, principalmente, para que toda a turma consiga se desenvolver. Um excelente trabalho, uma ótima semana, e meu muito obrigada. Eu aguardo a contribuição de vocês, para que a gente possa pensar junto em novas estratégias.